apresentação aqui, para não esquecer. É o seguinte, gente, eu vou chamar aqui, então, o professor Lucas Lespierre, que vai mediar aqui o nosso bate-papo. Lucas, se quiser ligar a câmera, enfim, se puder ligar a câmera e o microfone, fica à vontade. Demorou, mas cheguei. Boa noite para todo mundo. Fala, Lucas. Câmera. Tudo bem? Beleza. Enfim, então agora a gente vai ter esse bate-papo, né? Dentro dessa nossa temática da semana, que é o cinema brasileiro, né? De cunho independente. A gente tem aqui o bate-papo com o pessoal de Belo Horizonte, a dupla responsável pela plataforma Cardume, né? Uma plataforma que surgiu em torno de 11 meses atrás, né? E que está bombando aí já com centenas de curtas-metragens no seu acervo, a gente pode dizer assim. Eles vão falar sobre streaming e tendências do audiovisual, estudo de caso Cardume, o Daniel Jaber e a Luciana Damasceno. Então, ia pedir também, Luciana e Daniel... Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. De antemão, agradecer demais a presença de vocês e a disponibilidade em vir bater esse papo com o pessoal. Já temos aqui umas 90 pessoas, um bom público. Ah, que massa. Estamos animados. E o professor, eu vou passar a palavra, então, aqui ao Lucas, que vai apresentar vocês, tá, gente? Bom bate-papo, então. Eu vou ficar Maravilha, Renato. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente também, né? Sim, aqui tá bem legal, pessoal. Boa noite para todo mundo, boa noite para vocês também. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu só vim agora falando da Semana REC, então eu queria dar parabéns aí para todo mundo, os professores, o Renato, mas os alunos também. Tá muito legal esse ano, gente. Sempre foi legal, mas esse ano, muito legal. Obrigado por fazer parte disso. Vou apresentar, então, os palestrantes e a gente começa. Hoje está falando com o Daniel Jaber e a Luciana Damasceno. Vocês estão me ouvindo normal? Tá ótimo. O Daniel é formado pelo FMG, né? O fundador da Cardume, que é essa plataforma que eles vão contar pra gente. É a Cardume mesmo, né? A plataforma Cardume. Exato. Exatamente. Bom, ele é ator, né? Ator e bailarino. E já foi integrante do júri de Gramado. E então se dedica hoje à atuação e a esses estudos em roteiros e a plataforma. A Luciana Damasceno, que está aqui também com a gente, é roteirista, atriz, coreógrafa, professora e formada pelo Palácio das Artes também em BH. Também é fundadora e sócia da Cardume e apresentadora no programa Sessão Cinema Online, com debate da Cardume e curadora do prêmio Cabiria. Roteirizou e dirigiu mais de 20 espetáculos encenados em Minas Gerais e tem trabalhos premiados em grandes festivais do Brasil e da Europa. Cofundadora do Grupo de Estudos para Roteiro Audiovisual, Filme Pingado, da Trama Companhia de Dança e da produtora Sucazu Filmes. Achei melhor ler, no fim tinha muitos nomes. Isso é mais difícil. Liguei o radialista. Muito prazer, eu passo a palavra para vocês. Eu tô com o PDF já de vocês, qualquer coisinha aqui, eu vou desligar a minha câmera para dar aquela ajudada. Qualquer coisinha que vocês tiverem problema com a plataforma não é a coisa mais fácil do mundo, é só me chamar, ou só falar que eu dou um jeito aqui, tá bom? A hora que vocês quiserem compartilhar também, se me avisa. Passo a palavra. Maravilha, Lucas. Gente, só falar com vocês, de repente está caindo um poró aqui em Belo Horizonte, uma ventania sem fins, comecei a ficar muito barulhento, aí vocês avisam a gente. Se a gente, por algum acaso, cair a internet também, já sabe por quê. Tá tipo um tufão passando aqui fora. Mas, enfim, Lucas, Renato, todo mundo que está assistindo a gente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite de participar aqui hoje, de trazer, né, da experiência que a gente tem, que a gente está acumulando aí num tempo muito recente que a gente tem de lançamento da plataforma. Nós lançamos a plataforma no finalzinho de novembro, início de dezembro do ano passado. Mas assim já foi uma trajetória muito rica e muito intensa, né, com muita coisa acontecendo,
muita coisa acontecendo muito rápido. E, enfim, espero que o que a gente vai compartilhar com vocês hoje seja produtivo, e mais uma vez queria agradecer pelo convite de vocês de estar aqui podendo falar e trazer um pouco desse nosso conhecimento, enfim, do que a gente tem passado. Bom, acho que para começar a nossa fala, eu acho que é importante a gente falar um pouco o que a gente vai conversar aqui hoje, até para conseguir delinear as expectativas todas, né? A ideia nossa hoje é falar um pouco da plataforma, né? Obviamente, falar um pouco do que a gente pensa, por que a gente criou uma plataforma como essa, como que a gente fez para criar um pouco essa plataforma, dar um pouco aí do como foi o trajeto dessa criação, e o que a gente tem feito hoje e qual que é o nosso plano para o futuro, pensando nesse espectro aí do streaming para o curta-metragem e para cinema independente brasileiro. Então, bem, a Cardume é uma plataforma, começando exatamente por isso, por que a gente criou a Cardume? Eu acho que é importante começar daí. Como o Lucas apresentou, eu e a Lu, nós somos atores, a Lu é atriz, eu sou ator, a gente já trabalha há bastante tempo com audiovisual, e sempre, né, curta, média, agora longas metragens, séries também. E o que a gente sempre via na nossa vida de artística era que a gente fazia os curtagens, os curtas-metragens rodavam os festivais, e depois eles meio que desapareciam, assim, né? Muitas vezes a gente mesmo perdia material que a gente fazia, às vezes você não lembra de pedir na época de finalizar, ou a produção não pode entregar o material logo depois. A gente perdia esse material, às vezes esquecia, e enfim. E a gente não conseguia acessar esse material, não tinha como ver. E aí, de alguns anos atrás já, uns 5 anos atrás, talvez, né, Lu? A gente voltando de um dos festivais, acho que foi Tiradentes, a gente comentou, por que não existe um lugar, um streaming, dado que, né, a locadora já estava já estava finalizando as atividades, porque o streaming é muito forte, que não existe um streaming para esses curtas, onde esses curtas possam ser localizados, onde possa se monetizar isso, onde possa se criar uma cadeia efetivamente comercial desses curtas, para onde eles vão. E aí, nesse momento a gente começou a pensar em criar a Cardume, né? Que lá, obviamente, não tinha nome, não tinha nada, era só uma ideia para fazer um streaming para isso, para reunir os curtas. Isso passou alguns anos, e aí agora no início do ano passado, eu acho bom até, né, contar, a Lu vai falar um pouco mais da história, mas a gente já tinha uma ideia, a gente já trabalha com, vou lembrar também que, né, somos nós dois os sócios, mas tem um outro sócio que mora na Hungria, o Marcelo, que era meu sócio já na outra empresa de análise de dados. Eu sou estatístico, além de ator, e a gente falou, olha, vamos sentar, vamos construir, essa ideia é legal, vamos fazer. E foi quando a gente começou a fazer no início do ano passado. Então, isso é um pouco do porquê, né? Por que a gente começa a gerar? Para poder fazer com que esses curtas consigam, a gente mesmo consiga ver. Meu próprio sócio, você conhece aqui há 10, 11 anos, ele mesmo nunca tinha visto um filme meu, ele só foi ver o filme que eu tinha feito depois que ele entrou para a Cardume. E, enfim, então, esse porquê gerar a plataforma, ele partiu disso. Só que com o tempo, com o andar dos meses, enfim, a gente foi vendo que isso criou um outro espectro. Na realidade, isso é a ponta do iceberg, só, né? Eu costumo brincar que a fazer os filmes serem visualizados é a ponta do iceberg do que a Cardume quer chegar, se propor a fazer, né? A ideia, basicamente mesmo, é fazer com que o mercado ele gire, tanto comercialmente, no que diz respeito aos curtas-metragens, quanto também educacionalmente. Então, a gente quer tentar fazer com que, talvez o nosso lema seja fazer cada vez mais curtas, cada vez melhor, cada vez mais e melhores curtas-metragens brasileiros. Bom, eu vou apresentar para vocês, eu estou um pouco instável com essa plataforma, porque é a primeira vez que eu uso, mas eu acredito que não vai ser difícil. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem como é a plataforma por dentro, antes de eu entrar em como a gente fez. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Quando vocês estiverem vendo, pode me falar. Estão vendo já? Você está compartilhando, não vai ter como a gente saber. Sim, já está na tela aqui. Tá, sua tela. Então, assim, para que vocês possam ter ideia, né, do que a gente está falando de forma prática, a Cardume, pensando em streaming de curta-metragem, a ideia nossa é de ter uma experiência de usuário muito próxima
experiência que os streams atuais eles oferecem. Então, pensando em Netflix, pensando em HBO, Go, Amazon Prime, obviamente com proporções absurdamente diferentes, né? Mas a ideia é de proporcionar ao usuário uma experiência próxima do que ele já tem hoje com o Netflix. Então, a gente tem esse é o ambiente da plataforma, o ambiente logado, ou seja, a pessoa que está logada na plataforma, ela vai encontrar o que a gente chama das estantes de filmes. Então, a gente tem aqui uma primeira estante, que são dos filmes recomendados, ou os últimos lançamentos, alguns filmes de destaque também, que foram os últimos lançamentos da plataforma. E a gente começa com as estantes tradicionais, aqui são curtas da quarentena, que a gente já abriu um edital, vamos falar depois sobre isso, que já passou, infelizmente, agora não dá mais, mas rolou na quarentena. Alguns dos filmes mais premiados da plataforma, enfim, vai tendo as estantes que vão acumulando os filmes. Em qualquer um desses filmes que você clicar, você vai para o espaço que a gente chama de espaço do filme. Então, você tem lá o cartaz do filme, você tem o player do filme, você tem a sinopse do filme e você tem a ficha técnica desse filme para que você possa entender quem são as pessoas que trabalharam. Tem também os festivais que esse filme participou e esse aqui não deve ter ganhado o prêmio, mas os prêmios que ele ganhou, ou então ele não deve ter informado os prêmios. Mas, basicamente, a ideia da plataforma é apresentar o filme dessa forma para que ele seja... Consegue colocar em tela cheia, né? Consegue colocar em tela cheia. Espelhar na TV, tudo isso, para ter uma experiência melhor, né? Isso. Voltando aqui, minha tela. Então, basicamente, assim, se a gente for olhar a plataforma como ela é, ela não tem muito segredo, é muito parecida com o Netflix. O problema é o que está por trás disso tudo, de fazer isso tudo, que é o grande problema, né? Bem, aí a gente começou a trabalhar nessa plataforma no início do ano passado. A gente conseguiu chegar a lançar ela em novembro, 20 de novembro, como eu falei, e aí a partir daí a gente foi aprimorando até as regras de negócio, como fazer as coisas, enfim, tudo dentro da plataforma, tudo feito de uma forma muito independente também, assim, né? Vou falar de cinema de guerrilha, a gente também, de alguma forma, plataforma de guerrilha. Plataforma de guerrilha, empreendedores de guerrilha, porque a gente começa a plataforma do zero, praticamente de dinheiro nenhum, foi da nossa expertise de fazer isso, de bolar e de trabalhar com isso. Eu já trabalhava com isso há muito tempo. E a gente começou em novembro. Hoje a gente já teve em filmes inscritos, mais de 1.200 filmes inscritos na plataforma, para poder entrar para o nosso catálogo. Hoje o catálogo, como funciona o processo, né? O filme, os produtores, eles inscrevem o filme, tudo gratuito para inscrever o filme. O filme é automaticamente enviado para uma comissão de curadoria, e no mínimo 2 curadores avaliam o filme, mas em geral são mais curadores que avaliam cada filme, e esses curadores, eles avaliam o filme em vários quesitos, inclusive dão uma nota final, que é a nota que a gente se baseia para poder aprovar o filme ou não. A nota média, na realidade, dos curadores é a que é baseada para se aprovar o filme ou não. O produtor, ele não paga absolutamente nada para poder fazer esse processo. A ideia não é tirar dinheiro de produtor, a ideia é dar dinheiro para quem produz filme, é fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro. Esse filme, ele entra, se ele passar pela curadoria, ele entra para a plataforma, e aí a gente faz uma sessão de lançamento, que a gente vai falar mais para frente sobre essa sessão de lançamento. Do outro lado, a gente tem os assinantes que pagam R$5 por mês e têm acesso ao ambiente logado. Como eu falei, a experiência é muito parecida com o Netflix, pagam um preço fixo. Inclusive, a gente descobriu no meio do processo que esse modelo de negócio foi dado o nome de modelo Netflix de negócio, onde você faz ali um self-service sem balança, né? Você paga R$5 e vê todo o conteúdo, tem acesso a todo o conteúdo. E hoje a gente tem, como eu falei, mais de 1.200 filmes que já se inscreveram nesse período. A gente está com um catálogo hoje de 120. Chegando a 120. 120 filmes no catálogo. A gente já fez até hoje, e aí, assim, é até bom falar sobre esse processo, né? A gente fala da ação online mais para frente, ou fala agora de uma vez? Pode falar, ué. A gente começou fazendo os lançamentos na plataforma, assim, o filme passava, a gente lançava o filme, informava para os assinantes, mandava por e-mail, mandava por SMS, WhatsApp, mandava, olha, lançamos tal filme na plataforma. E em um certo momento, um dos nossos amigos falou assim, poxa, vocês podiam fazer isso de uma forma, de um dia marcado, um dia específico que vocês marcam para poder fazer o lançamento e fazem esse lançamento ao vivo na plataforma. A gente começou a estudar como isso poderia ser feito, isso casou muito com o início da pandemia, inclusive, foi logo no início
foi no finalzinho de março, meio de março, a gente pensou em fazer. Passamos um tempo aqui para poder bolar. E aí nós começamos a fazer os lançamentos em dias e horários específicos, onde a gente emenda a transmissão do vídeo e logo depois da transmissão do vídeo a gente faz uma chamada, como a gente está fazendo aqui, né, uma mesa de bate-papo, de debate entre as produções desses filmes. Então, a gente chama, geralmente, de cada um dos filmes participam 2 ou 3 pessoas e a gente chama mais algumas pessoas convidadas para conversar muitas vezes sobre o tema que os filmes tratam, outras vezes às vezes até no mesmo debate, né? Geralmente a gente entra em tema, a gente entra em técnica, como foi feito tal coisa, como foi feito tal efeito, como foi feito tal câmera, tal plano, ou por que se escolheu o tema, conversa sobre o tema, por exemplo, já fizemos sobre o tema de violência contra a mulher, sobre representatividade étnica. Então, assim, na verdade, isso abriu o leque para muita coisa, porque a gente começa a encontrar pessoas, não só ver filmes, mas falar sobre os filmes, falar sobre como foram feitos os filmes e como esses temas devem ou não ser abordados. Isso para a gente foi, assim, incrível, para mim e para a Lu, assim, acredito que tenha sido para a Lu também, né? Uma quantidade de conhecimento absurda que a gente acumulou aí nesses últimos meses. E aí, assim, pensando nisso, né, e pensando nesses números da plataforma, a gente está chegando agora na 50ª sessão, e pensando que cada sessão, em média, são 7 pessoas que participam, a gente já conversou desde o início do ano com 350 produtores ou pessoas da cadeia do audiovisual que estão aí fazendo, estão aí, né, gerando esses filmes que passam em festivais, que ganham os prêmios. Mas conversando com essas pessoas sobre o que elas queriam falar com o filme, sobre como elas fizeram o filme, e isso é uma bagagem absolutamente maravilhosa, assim, que a gente vem acumulando. Inclusive, esses bate-papos, a gente começou a gravar esses bate-papos, e uma aluna de cinema aqui de Belo Horizonte está fazendo agora uma resenha crítica sobre todos esses bate-papos, para que a gente possa lançar isso enquanto um contextual também, falando sobre como o cinema independente é feito no Brasil, né? A gente tem aí filmes literalmente do Oiapoque ao Chuí, porque temos filmes de praticamente, né, todas as regiões do Brasil. Alguns estados ainda não tem, mas de regiões a gente tem representantes de todas as regiões. Isso é uma coisa que a gente nos norteia muito, ter representatividade em todos os âmbitos, né? No âmbito geográfico, no âmbito étnico, no âmbito de gênero, sexualidade. Então, isso é algo que a gente traz muito no nosso DNA de artista para a plataforma, e esses, basicamente, são alguns dos números, né? É até legal você estar falando isso do DNA de artista, né? Porque, na verdade, toda essa cara que a plataforma tem, né? Apesar não, né? Tipo, uma coisa que o Dani fala muito, que a gente escuta de uma cineasta aqui em BH que chama Karen Suzane, que é hackear o sistema, né? Que é usar de um sistema que está aí, que está ganhando milhões, para poder fazer algo em benefício da arte, não em benefício da grana, assim. Porque é uma plataforma, é um stream criado por artistas, né? Eu e o Dani somos artistas, só o Marcelo, que é estatístico, mas ele tem uma alma artista, assim, participa de todos os filmes que a gente faz e tudo. E a nossa história, ela se cruza muito com isso, principalmente para onde a gente quer crescer a plataforma, isso da sessão online, assim, a gente vem do teatro e da dança, que é onde tem uma história de formação de público muito grande, com essa coisa de debate após os espetáculos, de fazer espetáculo aberto para o público, de fazer espetáculo na praça, e isso tudo já vem muito, assim, da nossa história, e muito da gente acompanhar também festival de cinema, né, que festivais são incrivelmente maravilhosos, e essa oportunidade de poder propiciar o debate com as equipes dos filmes é uma forma da gente tentar lutar contra essa barreira da falta de valorização do cinema nacional, né? A gente sabe que existe essa barreira, é algo que a gente tem um grande desafio, que a gente recebe, enfim, comentários e tal, de pessoas falando que o cinema brasileiro é uma bosta, de que o cinema brasileiro não presta, de que não vai pagar R$5 para assistir cinema independente, sendo que as produções são maravilhosas, são extremamente valorizadas nos festivais fora do Brasil. A gente tem filme, Malabarista, ele já rodou mais de 200 festivais fora do Brasil, e super premiado, e que ninguém, assim, a gente pode falar ninguém, mas pouquíssimas pessoas aqui dentro assistem esses filmes, né? A gente tem um grande público dentro do próprio meio, e a nossa ideia de trazer isso, de hackear o sistema, é fazer com que
o público que não é do meio assista também, que o público que não é do meio comece a valorizar a própria cultura e veja o tanto de trabalho incrível que está sendo feito e essa própria verba volte para os produtores continuem produzindo mais, os produtores tenham, enfim, a gente tem vários norteadores, assim, dessa grana, né, além dela pagar os custos da plataforma, de que esse dinheiro volte para os produtores e ele vá também para ações de formação e ações de fomento, né, então a gente destina uma parte para pagar os filmes e outra parte a gente já começou agora a fazer pequenos editais, né, prêmios para, tipo, a gente fez o prêmio Curta em Casa, que foram para filmes produzidos durante a pandemia, a gente fez agora o prêmio Cardume Cabiria, que era para argumento de curta-metragem, inclusive amanhã saem os 50 selecionados, sim, né? No final do mês a gente vai fazer uma masterclass de distribuição de curta-metragem para o festival, que a gente viu que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes não tem grana para fazer, não sabe como fazer direito. E tem vários filmes que chegam para a gente, inclusive, que são filmes incríveis, a gente fala, poxa, mas seu filme não rodou o festival? A pessoa, mas eu não sei distribuir, não tive tempo, não tive grana, então a gente vai disponibilizar uma masterclass com uma distribuidora super foda, assim, que teve lançamento em Roterdã, em Sundance, e essa é a nossa ideia de fazer isso, de fazer com que essa grana volte para o próprio mercado, né? Ainda mais agora, que a gente está com o mercado super desvalorizado, que a gente não sabe quando que vai poder, né, enfim, assim, os editais, quando é que eles vão conseguir se reerguer de uma forma forte de novo, e que com isso a gente consiga, através de uma estratégia de mercado, né, através de uma estratégia que foi criada pelo mercado para se ganhar dinheiro, essa coisa do all you can eat, para voltar contra o próprio mercado, não contra, mas assim, a favor da arte, assim, a favor do cinema brasileiro, para que os curtas eles tenham um sistema de distribuição que não existe tanto, né? Existe essa grande lacuna na distribuição do curta-metragem. Isso foi também um do pontapé de por que a gente quis lançar. De que depois da carreira de festival, o curta-metragem ele não tinha muito para onde ir, né? Você tem aqueles que às vezes conseguem aquisição de canal de TV pública, do Canal Brasil e tal, mas uma grande maioria não consegue para lugar nenhum. E os longas, a gente sabe que já é difícil para a longa brasileira também conseguir distribuição de cinema e depois conseguir distribuição na janela de VOD, para streaming, para curta não existia, né? Então a gente quer também conseguir ter esse canal, assim, a gente não consegue ainda abarcar todos os curtas, porque a nossa assinatura é um valor muito baixo, a gente pretende que seja um valor muito baixo, porque é também do nosso DNA a acessibilidade, né? Assim, nesse sentido de que muitas pessoas conseguem pagar, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem pagar R$5, mas tem muitas pessoas que conseguem pagar R$5, mas que isso consiga ser viral. E quanto mais viral, quanto mais assinaturas a gente tiver, mais filmes a gente consegue bancar lá dentro da plataforma, e que a gente um dia tenha um catálogo enorme, todo traduzido para espanhol, inglês, chinês, alemão, sei lá, que isso rode o mundo, que são nesses três. A gente quer difundir o curta-metragem, a gente quer fomentar o curta-metragem e a gente quer conseguir fomentar a formação, trazer vocês à faculdade para poder dar aula para a galera que está começando, para poder dar aula para a galera que não tem acesso, que não tem uma faculdade, sei lá no interior, interior de Minas, lá no Cafundó, que não tem uma faculdade de cinema lá, que a gente consiga trazer alguém de uma faculdade para poder dar aula para essa galera. Enfim, então isso é muito do nosso DNA da plataforma, e porque a gente é artista também, né? Uma coisa que eu queria só, assim, lá do início também, né, que foi interessante do início do nosso processo, quando a gente começou a Cardume, o estatístico quer saber de número o tempo inteiro, né? Aí a gente falou assim, olha, eu preciso de entender quantos filmes são gerados no Brasil, para a gente poder ter uma ideia de demanda, de procura, enfim, vamos fazer esse levantamento. E o que a gente fez? A gente listou praticamente todos os festivais que a gente conseguia listar no Brasil, e a gente voltou nos últimos 2 anos desses festivais, relacionamos todos os filmes que passaram por esses festivais no Brasil. Aí, obviamente, depois a gente foi fazer uma relação única. A gente chegou em termos de produções de, tipo assim, 300 filmes por mês, em média, são produzidos, curtas-metragens são produzidos no Brasil. E esses filmes, eles não têm para onde ir, assim, não existe essa janela, né? E pensando que é uma janela de distribuição, assim, pensando que o festival é a primeira janela, é o primeiro lugar onde você leva o
curta, leva o filme, né, tanto para longa quanto para curta, a primeira janela é o festival. A segunda janela, ela é para o longa-metragem, às vezes é o cinema, às vezes dependendo do edital, dependendo das regras, pode ir para a TV pública, por exemplo, depois para ir para cinema, para circulação em cinema. E agora, depois de uma certa época, começa a surgir o streaming, alguns filmes, inclusive, atravessam essa janela de TV pública e cinema e já vão direto para o streaming. O curta-metragem, absolutamente não existe nada disso, né? E aí a gente ficou até fazendo uma comparação esses dias filosófica. Um filme de longa-metragem, ele estreia quando ele entra no circuito comercial, quando ele entra no cinema. O lançamento do filme é quando ele entra no cinema. O filme já passou por festivais e tudo mais, já ganhou os festivais, ganhou um ou outro, e depois ele entra para o cinema. O curta-metragem não existe, ou seja, pensando dessa forma, os curta-metragens não foram lançados, né? Eles passaram pelos festivais, mas não foram lançados para o público leigo, porque o festival, ele, de certa forma, ele não é feito para o público leigo. O festival é um festival de cinema. Vai público leigo também? Vai. Mas a grande maioria das pessoas que estão interessadas em ir num festival é como uma feira de negócios. Você vai ali porque você está interessado na cadeia produtiva. O comercial é outros 500, são outros 500, é outro rolê. Ou seja, esses filmes não foram vistos, né? Não chegaram para as pessoas, enfim. Bom, a ideia, dito tudo isso que a gente disse aqui, após enfim, todos esses meses aí de pandemia, a coisa foi crescendo, e a gente tem uma ideia de, tipo assim, a curto prazo mesmo, a gente conseguir começar a lançar editais de produção para curta-metragem, para ter originais cardume. Não, mas assim, não com a ideia da gente produzir, mas edital de produção mesmo, tipo, você ganha grana, você produz o seu curta roda o festival, a gente acha extremamente importante a janela o festival forma público também, e aí depois o filme vem para estrear na Cardume e tudo isso, com essa ideia de que vamos começar a usar o próprio sistema e a usar os próprios artistas para poder valorizar o mercado e fazer com que essa bolha estoure, né? Bom, exato. Bom, e aí falando um pouco sobre isso, uma outra coisa que eu queria comentar também é que como a gente começa na Cardume a levar esses filmes para o público geral, para o consumidor, vamos dizer, para o consumidor final, né? Até uma expressão meio ruim, meio capitalista demais, mas para as pessoas que não têm contato, a gente começou a ver que essas pessoas, elas não têm familiaridade com o fazer cinematográfico brasileiro. As pessoas não veem filmes brasileiros. Na verdade, é difícil pegar pessoas que veem filmes fora do eixo ali norte-americano, do mainstream, norte-americano e europeu. Então, quando você fala em linguagem subtropical, essas pessoas elas não estão acostumadas com os planos, estão acostumados com as fotografias, não estão acostumados com as atuações, que obviamente são diferentes porque são de lugares diferentes. Então a gente tende a ter um estranhamento. As pessoas, quando a gente faz, como a Malu falou, né, a gente faz a divulgação dos filmes, e a gente encontra muito, por exemplo, muito hater, falando, o cinema brasileiro não presta, a pessoa nunca nem viu. Isso foi criado na cabeça da pessoa, de que o cinema brasileiro é ruim. Ela nunca viu. Assim, outro dia eu falei, eu vou pegar esses haters e que entram nas postagens e falam que o cinema brasileiro não existe, vou chamar eles, cara, vamos com a gente fazer uma sessão? Vou te mostrar um filme massa que tem aqui, depois você me fala se o cinema brasileiro é ruim mesmo. Ou seja, a gente começa a encontrar alguns desafios comerciais e que, assim, no final das contas, a gente vai chegar a um ponto onde a gente tem uma subvalorização da arte nacional. Estou falando do cinema, mas subvalorização da arte nacional. As pessoas têm a tendência a sair do Brasil para poder ver obra de arte na França, nos Estados Unidos, nos museus, né? A obra de arte brasileira mesmo, a gente... mas não é um problema da obra, na verdade, é um problema de preconceito. As pessoas não conhecem o cinema, as pessoas não sabem nem que existe cinema comercial, inclusive, sendo feito no Brasil, e é uma coisa de que a gente, enquanto artistas ou estudantes da área, precisa de começar a tentar romper essa barreira, né? Antes da pandemia, a gente estava com um projeto de levar a curta para o interior aqui, a gente saiu andando de fusquinha e levamos os filmes da Cardume para pessoas do interior, desconhecidos, vilarejos e tal, assistirem, e assim, era incrível, as pessoas choravam, porque realmente as pessoas não têm o costume, não existe assim, não vou ali no cinema ver um filme brasileiro, né?
Não vão, mas agora com essa janela da internet, isso ganha uma amplitude que a gente não tem nem noção do tamanho dessa amplitude, porque qualquer pessoa pode acessar a internet por curiosidade. Qualquer pessoa pode ficar interessada ali por causa da sua linguagem no Instagram, por causa da sua linguagem nas redes, e de repente ela cai num curto e ela adora, né? Precisa de ter uma primeira vez, você precisa de ter aquele momento de você provar a comida que você nunca comeu, para você saber se você gosta, se você não gosta. E normalmente as pessoas gostam. Eu vou até contar daquele cara, né? Até teve essa do Fusquinha foi ótima, assim, teve um dia que a gente chegou numa fazenda, super assim, super interiorzão mesmo, assim, uma fazenda super isolada, só que lá tinha internet, por algum motivo eles tinham internet, lá pegava bem a internet, Wi-Fi. E aí a gente conversando com os caras retireiros, assim, tirando leite. Engraçado, eu tava encostado, assim, no curral, o cara tirando leite. E aí a gente conversando, ele falou, mas você faz o que da vida? Eu falei assim, não, eu sou ator, a gente tem um negócio de cinema e tal. Ele, que legal e tal. Ele foi me mostrar uns videozinhos deles lá. Eu falei assim, poxa, deixa eu te mostrar um vídeo. Eu peguei o meu celular, abri a Cardume assim, peguei um dos vídeos e mostrar pra ele. Foi engraçado demais. Ele falou assim, não, peraí. Ele foi, cara, chamou os outros retireiros da fazenda, leões todos dentro do curral, vendo no meu celular o curto-metragem. Eu achei isso uma coisa, assim, absolutamente maravilhosa, porque é você pegar e levar a cultura e a arte feita por nós, pro novo também, né? Assim, a arte, ela é feita, pensando aqui enquanto artista, né? A arte é feita através do que a gente sente, né? Assim, você cria uma peça de teatro, você cria um filme, você cria uma pintura, o artista é uma esponja do universo, né? Você absorve o que o universo traz, o que você vive, e transforma aquilo, materializa aquilo em uma obra de arte, né? Então, quando a gente vê as produções, nada contra produções norte-americanas e europeias, são maravilhosas, eu assisto aqui Netflix todo, né? Não é toda semana, a gente vê uma série, não tem jeito. A gente adora maratonar. Mas as questões que eles trazem são as questões deles, e as nossas questões, o que a gente precisa tratar. E aí, assim, quando você chega nessas pessoas, eles se identificam com essas questões. Um bom filme que trata de uma boa questão, esse cara vai ver e vai falar assim, pô, isso aqui é questão minha também. Se identifica com a língua, se identifica com o sotaque, se identifica com o ambiente. Você vê um filme filmado na própria cidade, as pessoas se identificam com isso, né? Elas só precisam de saber que elas se identificam, elas ainda não sabem, muitas vezes. As pessoas não sabem nem o que é curta-metragem, gente. A gente teve que mudar a palavra para filmes online, porque as pessoas não sabem o que é curta-metragem. É muito engraçado. Só quem é do meio que sabe, né? E uma coisa de interessante, assim, de falar mais uma vez sobre essa coisa da tendência, da coisa de hackear o sistema, é que existe uma grande tendência de um número maior ainda de curtas serem produzidos, né? Os meninos analisaram esses dados, então foquem em produzir os curtas, assim, porque é uma tendência também as pessoas assistirem cada vez mais conteúdo de menores. Né? Isso é muito popularizado pelos próprios streamings, as séries menores, as pessoas são cada vez mais corridas e as pessoas às vezes não querem, enfim, se ligar ali. Tem cada vez menos pessoas assistindo longas em streamings e tudo isso. Então, existe sim uma tendência de que o curta daqui a pouco seja a grande bola da vez. E aí, vocês têm que produzir muitos curtas e muitos curtas bons, porque é uma coisa que é, sim, um mercado do futuro, sabe? A gente tem, por exemplo, uma plataforma que recebeu agora da Warner, Sony, essas bigs assim, juntas, $2 bilhões para poder fazer um aplicativo voltado para conteúdos curtos. Ela chegou no Brasil agora também em março. Eles têm uma outra tendência, porque eles produzem conteúdos exclusivos, mas é algo que já nos diz sobre essa tendência ao consumo de conteúdos curtos, assim, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho muito legal. A produção de arte, eu acho que ela é essencial. As pessoas sim consomem arte, e aí outro dia até alguma pessoa falou comigo, poxa, mas vocês entraram no meio do audiovisual de curta-metragem, encontrando tantas barreiras, de alguma forma, assim, e isso não desanimou? Aí só que, aquela coisa, tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, né? Se a água estiver pela metade. Isso, para mim, na realidade, é potencial, porque é uma mata que está fechada para desbravar, é um lugar para você poder entrar, um lugar onde as pessoas não conhecem esses conteúdos. A partir do momento que elas começam a conhecer, elas começam a ter contato,
aí isso ganha outras proporções. E acontece o que aconteceu, por exemplo, comigo lá no interior, né? Assim, um camarada que a princípio eu pensava que não ia entender, porque às vezes são filmes mais conceituais, são filmes... O camarada deleitou com o filme, chamou todo mundo, e quer dizer, isso eu acho uma coisa muito Eu acho que até interessante. essa ideia de filme mais conceitual é uma ideia que a gente também criou e que não, as pessoas se identificam. As pessoas se identificam com a arte criada no próprio país, porque é a arte deles também. Demais. Então, assim, aí a gente entra agora numa etapa que é, poxa, a ideia tá legal, vamos para frente. Isso tudo a gente está na ideia aqui, né, conversando sobre a Cardume. Mas aí tem uma parte disso tudo que, obviamente, é muito chata, é muito difícil, é muito complicada, é muito complexa. Por quê? Porque é negócio, envolve dinheiro, envolve trâmites, como transferir esse dinheiro para as pessoas, como receber isso tudo, aonde montar, como começar, é um negócio. E aí, assim, isso eu agradeço muito a essa experiência que eu tive fora do meio audiovisual, que foi a experiência com uma empresa, né? Eu sou empresário já há 10 anos na empresa de pesquisa. Que a gente, aquela coisa, né? Artista é assim, você é artista e faz algo para poder pagar boletos, né? Então, a meu algo para pagar boletos era ser estatístico e ter uma empresa. Isso funciona durante 10 anos, só que nesse período de 10 anos de empresário, o que eu consegui acumular foram conhecimentos burocráticos, conhecimentos que a gente não quer ter, né? Muitas vezes. Então, desafios são inúmeros, assim, né? Assim, o meu sócio, ele que apresentava essa parte da palestra antes, era tipo, eu tenho que falar algumas verdades para você e elas vão doer, algumas coisas são importantes, né? Sabe, fazer CNPJ, é uma conta bancária, em qual banco, nós vamos conseguir transferir para quem, como que transfere? Nós temos 100 filmes, tem que transferir para 100 pessoas, como é que faz isso? Cada DOC é R$5. No outro banco, quer dizer, isso tudo ele leva um tempo muito grande, é uma burocracia muito complexa, e é uma logística muito complexa para fazer a coisa girar. Fora isso, para começar um negócio, assim, a gente começou essa primeira empresa lá 10 anos atrás, sem andar com um plano de negócios. A Cardume, a gente aprendeu aí a duras penas durante esses 10 anos que você não ter um plano de negócio é uma coisa absurda. Assim, você não pode começar um negócio sem ter um plano, sem ter um modelo, sem ter indicadores, sem saber o que é um indicador, sem saber em que nível você quer chegar, qual que é o seu KPI principal, qual que é o seu, assim, quantos assinantes você precisa ter para poder pagar o mínimo do que você paga para ter essa infraestrutura, do que você paga de imposto, quanto de imposto que é para aqui, para lá, enfim. Se a gente não sabe isso, você se perde muito. Isso a gente, enfim, era um conhecimento adquirido que a gente tinha. A gente também buscou, né, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente já era parceiro, a nossa empresa já trabalhava para o Sebrae, então a gente conseguiu acessar o Sebrae, e através do Sebrae ter acesso a muito material massa, assim. Eu estou falando isso não só pela Cardume, não, né, assim, a gente sabe que muitas pessoas depois passam pela faculdade, saem, montam a própria produtora, montam o próprio negócio, ou vai montar uma padaria, que seja, maravilhoso, vai lá. Mas, assim, esse processo burocrático, ele é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa profunda de entender o mercado, quais eram os outros players, quais eram as outras plataformas que trabalhavam, o que é ter um concorrente. Então, quer dizer, a Netflix é concorrente minha? Não, não é concorrente, ela não vende o mesmo produto que eu. Então, ela está no mesmo mercado, mas ela não vende o mesmo produto. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Aí a gente fez, por exemplo, pesquisa, aí estatístico faz pesquisa o tempo inteiro, né? Então, a gente fez uma pesquisa qualitativa, a gente não conseguiu fazer a quantitativa, porque a pesquisa quantitativa é uma pesquisa cara. A gente fez uma pesquisa qualitativa, então a gente chamou pessoas da área, a gente conversou, e isso, a gente falar pesquisa qualitativa, a gente tem uma técnica elaborada para poder fazer esse tipo de coisa, né? Para poder entender quais termos que a gente vai usar, como que a gente vai entrar nesse mercado, e aí a gente chega num conceito, que é o que a gente entende, não sei se todo mundo é familiarizado, que é o MVP, é o mínimo produto viável. Ou seja, como que a gente consegue começar? O que a gente precisa para iniciar a plataforma? E aí foi muito engraçado, porque a gente convidou, a gente chamou, né? A gente sem dinheiro nenhum. É igual fazer curta-metragem sem dinheiro, assim. Você sobe em cima do Fusca com uma câmera na mão que você pegou do amigo brother, e a lente de um outro amigo que você também pegou, a mina em cima do negócio com o boom, assim, atrás do Fusca, e vai gravando. E a ideia nossa era isso, como que a gente vai fazer isso acontecer sem dinheiro? Então, a gente foi chamando profissionais que eram próximos nossos, que eram amigos, que trabalhavam na área, que sabiam fazer as coisas. Vamos fazer o MVP. Só que quando a gente vai fazer o MVP para
uma iniciativa como a Cardume funcionar, é praticamente a coisa pronta. Você não consegue muito fazer um MVP. O MVP ele já está muito avançado. E aí, quando nós apresentamos para esse amigo nosso MVP, a ideia do que tinha que fazer, ele falou assim, cara, vocês são muito loucos, assim. Vocês estão querendo o filme, vocês estão querendo fazer uma série, e você me chamaram para fazer um curta. E aí, quer dizer, foi muito bacana, todo mundo que se envolveu, até hoje todo mundo se envolve, porque, por exemplo, a curadoria nossa é toda colaborativa, as pessoas que colam com a gente para fazer são todos profissionais de cinema, estudantes de cinema, todo mundo voltado na área, mas todo mundo colaborativo, todo mundo entende da importância do que tá fazendo também. Mas isso foi algo assim, era importante ter esse MVP que é praticamente uma plataforma pronta, né? A gente hoje até fica pensando aqui, poxa, para onde que a gente vai expandir a Cardume? A gente pode. A gente tem uma plataforma que a gente pode fazer um sistema próprio, pode fazer um sistema aplicativo, pode fazer 1 bilhão de coisas. Mas hoje a gente tem que entender que a gente precisa de conseguir fazer com que isso gere um mínimo de dinheiro para poder andar sozinho, porque a gente também tem que pagar boleto no final do mês e ainda não tiramos nada. Assim, toda a grana que hoje a gente recebe, que a plataforma arrecada, ela é reinvestida na plataforma, porque a nossa ideia é essa, não é ficar rica, fazer com que a gente tenha cada vez mais produções. No final das contas, a ideia é assim, poxa, vamos ter mais produções para que eu possa estar lá nas produções como ator, né? Não ganhar dinheiro como empresário, eu quero ser ator lá das produções. Então, basicamente é isso. Sobre essa coisa, outros pontos também dessa parte burocrática, por exemplo, o nome. Como é que decide o nome? A gente ficou meses. Nossa senhora, o nome foi uma guerra. Uma guerra, assim. Qual o nome que a gente vai colocar na plataforma? Aí são os nomes horríveis, né, que surgiram. Eu até vi que alguém perguntou ali, né, a coisa do nome, aquelas que até adianta a coisa da pergunta, né? A ideia do nome foi até uma ideia minha, dessa guerra, né? Tinha uns nomes horríveis e tal, e eu falei, gente, mas olha só, somos todos colaboradores, nós três, todo mundo que está colando com a gente é colaborador, a gente quer fazer um negócio para curta, que é tipo assim, o peixe pequeno do mercado crescer, e é um cardume, né? Porque o cardume é isso, são os peixes pequenos que se juntam para poder sobreviver às adversidades do mar, assim, para poder sobreviver a um peixe maior que quer comer ele. E é isso, é todo mundo junto, dá a mão, agentes, produtores, curadores e tudo, dão a mão e vamos junto tentar dominar esse mar todo e encher o mundo de cinema brasileiro. Essa é a ideia, o nome. Exato. E assim, com o nome, assim, o nome é só o primeiro, né? Assim, pô, essa gráfica, quem vai fazer a logo? Aí você chama mais um outro amigo que é designer, cola aí com nós, vamos fazer. E é nesse trabalho, assim, insano de fazer a coisa acontecer. O pouco que custa dinheiro, né? Alguma coisa custa, tem que pagar coisas, alguns profissionais têm que pagar, que não tem como fazer de graça. O YouTube cobra, o Amazon cobra da gente para ter um servidor, né? O WordPress cobra, os plugins cobram, quer dizer, tudo isso custa alguma coisa. E assim, eu acho que assim, a gente teve essa possibilidade muito grande de ter profissionais muito bons, muito bem qualificados, e que compraram muita ideia com a gente, que a gente agradece, sim, imensamente. Toda vez que a gente tem a possibilidade de agradecer, a gente agradece demais. E essa dedicação que a gente teve aqui de... E aí eu não sei, né, que o MVP, não sei se você falou que é o mínimo produto viável, né, a gente tipo como se fosse ainda um projeto, um teste ainda, né, assim, a nossa ideia é realmente ter um aplicativo, ter uma plataforma própria, um aplicativo para TV, mas isso demanda investimentos, então a gente está em busca, inclusive, de investidores para isso, né, porque a gente acredita que tem esse potencial de crescimento. Foi até engraçado você levantar isso. Quando a gente estava no MVP, a gente levantou com um pessoal que fazia aplicativo, fazia sistemas e tal, vamos fazer. E aí o cara chega pra gente e fala assim, cara, isso aqui que você está querendo fazer, tipo assim... Só o site, né? Só o começo da brincadeira, você vai gastar aí no mínimo uns 60 pau. Eu falei, mano, não tenho 60 mil, eu não tenho nem 1.000. Eu não tenho nem 1.000. 60 mil e era só o site próprio, né? Só, assim, o site que eu digo, a plataforma própria funcionando só assim no computador e no celular. Ainda nem tinha aplicativo. Nossa senhora. Enfim, mas eu acho que isso talvez a gente teve essa sorte, assim, essa sorte de estar no meio onde as pessoas compraram muita ideia, foi maravilhoso isso. Mas, assim, isso tudo é para dizer que esse processo é um processo muito, muito complicado, que envolve profissionais de muitas áreas distintas, mas que foram pessoas incríveis que estiveram com a gente, estão com a gente até hoje, que eu amo de paixão, assim, e valeu demais. Todos vocês, se algum dia verem isso aqui, pelo amor de Deus, muito obrigado. Assim, você vai para um outro lugar, onde eu queria até comentar, que
que me ajudou muito é eu e Marcelo, por exemplo, já trabalharmos com dados, trabalharmos com análise de dados, porque até a gente vai apresentar no finalzinho algumas análises, alguns cruzamentos, porque na verdade ninguém entende muito bem para que a estatística serve no mundo, né? Assim, as pessoas que entendem, elas dominam a coisa. E aí a gente acha coisas muito importantes, assim, como, por exemplo, saber o que leva mais um filme a passar em mais festivais, ou ganhar mais prêmios. Vou apresentar isso no final. Mas isso tudo vem através de um conhecimento de estatística básica. É o quê? Poxa, para inscrever o filme, tem que ter um formulário de inscrição para gerar dados para a gente. Eu tenho que entender, eu tenho que pegar esses formulários, tudo nosso é através de formulário. Tem gente aqui, tem um produtor que vira para mim e fala assim, cara, que saco, se tudo você me pergunta por formulário, eu não posso te responder pelo WhatsApp? Eu falei, não pode responder pelo WhatsApp. Porque preciso desses números, eu preciso de analisar esses números, eu preciso de analisar essa tendência. Isso tudo tem as métricas, tem funil de vendas, enfim, aí você usa 1 milhão de outras técnicas, 1 milhão de outras áreas, marketing, tudo junto para a gente poder conseguir chegar num resultado final, né? Sim. Mas agradecer demais essa formação também estatística para conseguir chegar nisso. Da disponibilização e exibição de debate. Essa parte a gente até falou, você né? já falou lá bem no começo. Né? Gente, pode falar. Oi, gente, enfim, a gente está aqui separando algumas perguntas também. A gente pode ir pré-selecionando, porque acho que tem várias coisas que vocês já trataram, né, nessa fala de vocês. Uhum. Como que vocês preferem fazer aí? Vocês não precisam ficar lendo as perguntas aqui também. A gente dá uma... Massa isso, né? A gente pode, assim, eu acho que eu estou terminando também, Renato. Eu não sei como é que tá. você... A gente finaliza e abre 10 minutinhos rápido aqui, só para a gente poder passar. Fechou, vamos lá, gente. Vamos lá. Você? Claro. A gente fez um compilado com esses filmes, com esses 1.200 filmes que a gente recebeu, de todos esses formulários gigantes que o Dani falou que a gente tem, né? Que coleta dados, pergunta tudo sobre o filme, assim, tudo, DNA inteiro do filme. E aí eles fizeram uma análise cruzando o número de festivais e o número de prêmios pelo qual esses filmes passaram e a nota da nossa curadoria. Assim, gente, é a nota da nossa curadoria. Então, assim, não é a nota da curadoria dos festivais. Só que eles descobriram, na verdade, que rola uma correlação entre a quantidade, alguns aspectos do filme e a quantidade de festivais e prêmios que esses filmes passaram. Assim. E é importante, o Dani vai até explicar isso melhor, eu puxei isso porque eu sou a coordenadora, eu sou a pessoa responsável pela curadoria na Cardume, e é uma coisa que também faz parte do nosso DNA. A gente tem uma curadoria que eu sou muito orgulhosa dela, que ela é muito diversa, assim. A gente preza exatamente pela subjetividade variada dos olhares. Tem uma curadoria diversa de idade, de gênero, de etnia, de sexualidade e de funções no audiovisual. Assim. Então, a gente tem produtores, atores, atrizes, sei lá, pessoas relacionadas ao som, montagem, a crítica. Então, é uma curadoria extremamente diversa que traz, às vezes, uma pessoa que é muito ligada à crítica vai dar uma nota X e a pessoa que é muito ligada à atuação vai dar uma nota Y, e na hora que você consegue cruzar esses dados, você vai ter uma nota mais balanceada, né? E eu sempre falo, curadores, eu amo vocês, porque eles são a alma do negócio mesmo, assim. E assim, para trazer até essa informação final, que são desses gráficos, que eu achei super importante, assim, né? Falando disso que a Lu falou, a gente avalia, a gente pega um filme, avalia, são 5 ou 6 dimensões dele? 6. São 6 dimensões que a gente avalia do filme. Então, por exemplo, qual é a nota que eu dou para a direção geral, qual é a nota que eu dou para fotografia, para atuação, para som, para montagem, enfim. E arte. A gente faz as avaliações nesses níveis. E aí, o que a gente fez enquanto estatístico? Eu falei assim, olha, deixa eu tentar ver quais dessas áreas são mais correlacionadas ao número de festivais que esses filmes passaram. Então, no final das contas, o resultado é o quanto que cada área dessas, independentemente, influencia na eficiência que esse filme tem em passar em festivais e em ganhar prêmios. Aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando eu chegar aí, vocês me falam. Chegou? Ainda não, um segundo. Agora sim. Então, isso aqui a gente já ordenou, né, pela
as áreas. Na verdade, assim, vocês têm que entender esse gráfico como cada uma dessas áreas aqui, e esses valores eles chegam aqui. Quanto mais perto da fotografia, maior é a correlação entre fotografia, e aqui nesse caso eu acho que esse primeiro slide é do número de participação em festivais, ou seja, o número de festivais que esse filme vai passar. O que a gente identificou? A gente identificou que no caso de participação em festivais, a atuação, a qualidade da atuação que foi avaliada, ela é a que mais influencia em número de festivais que esses filmes vão passar. Ela é seguida pela fotografia e, em terceira, a direção a direção geral do filme, que na verdade seria uma direção de planos, enfim. Em relação aos prêmios que esses filmes recebem em festivais, a gente identificou que a atuação também ela mantém como sendo uma das principais, ou seja, filmes com boa atuação têm a tendência a ter maior número de prêmios nos festivais que eles participam, só que aqui a gente inverte um pouco as outras áreas, a gente entende que o roteiro faz mais diferença para os prêmios, e em terceiro lugar a gente tem a arte como sendo que mais influencia. Já para a nota Cardone, a gente identificou que o que mais influencia na nota final da Cardone, porque, como eu falei, a gente tem as 5 notas, uma nota para cada área, e tem a nota final do filme, é o que define se o filme deve ou não passar. No nosso caso, a direção ela é muito mais interligada, muito mais correlacionada com a nota final do que a atuação, seguida de roteiro e, no terceiro lugar, a atuação. Na realidade, essas 3 áreas elas são aí, pelo que a gente entendeu, 3 pilares muito importantes do filme, tendo poxa, eu quero que meu filme tenha, porque essa aqui, na realidade, é a nota da Cardume para o filme. A outra é a eficiência que o filme tem no festival. Então, assim, poxa, quero passar em muitos festivais, quero ter muitos mais filmes. Não obviamente, você vai fazer só essas áreas, né? Mas, assim, você tem que ter um esforço. É interessante ter um sobre-esforço nessas áreas para que você consiga ter uma eficiência maior nos festivais. Então, assim, isso é um resultado muito preliminar. São só dos filmes que chegaram para a Cardume, sabe? Porque a gente não, mas quer dizer, muitos mais filmes outros que foram produzidos, mas a gente está falando de um universo de 1000 e poucos filmes, que já dá uma representatividade relativamente boa. Dos últimos 2 anos, né? Pois é, só dos últimos anos. Então, isso é um indicador, sim, a gente precisa de aprofundar agora nessa análise, ver outros quesitos que podem influenciar, tirar outros efeitos, mas para a gente já apontou como sendo algo assim, muito interessante, até nós por sermos da atuação, né? E, poxa, que massa a atuação aparecer como mas como uma dica mesmo, assim, tipo assim, não deixem essas áreas de lado, se preocupem com elas também e tal, principalmente cinema de guerrilha, às vezes, né, assim, a gente sabe que tem uma grande dificuldade com a questão de casting e tudo. Outra dica também que a gente tem, assim, galera, se preocupem com os materiais, porque a gente sabe que, às vezes, o festival não pede tanto material, tipo foto, make-up, mas isso vocês vão precisar disso para os streamings depois. Os streamings, eles têm, todos eles, né? Tem grandes redes sociais onde usa muita imagem de making off, muita imagem de estilo. Então, se preocupem com as imagens que vocês estão fazendo dos filmes de vocês, não tire e depois joga fora e esquece. Se vocês querem que o filme tenha vida, guarda isso, porque ele vai ter vida depois dos 2 anos de carreira ali de festival, né? E cartaz também, façam um cartaz bonito no vertical, chega muito filme pra gente com cartaz horizontal, e horizontal não tem como você colocar na plataforma, em nenhuma plataforma, né? Vai estar sempre lá o cartazinho em pé e tudo isso. Isso é mais de dica mesmo, assim. E é isso. E é isso, Valeu, pessoal. Foi muito legal aqui. A gente está até na dificuldade de selecionar, né? Muitas perguntas. Primeiro, obrigado. Eu achei incrível. Até vou deixar minhas perguntas mais para o fim. Mas essa relação da estatística para conseguir criar esse projeto, nossa, que achei muito interessante. Eu nem sei se tem interesse em publicar esse projeto, essa ideia de pensar os curtas. Isso é uma coisa muito interessante. São os estudos que a gente tem para longa-metragem no Brasil. A curta-metragem, eles basicamente não existem, né? Devem ter passado por isso. Tem algumas perguntinhas aqui, né? Eu anotei, eu acho que tem 2 que eu vou tentar juntar para a gente começar, que eu acho que pode ser legal. Uma é da Giovanna Vittini. Ela fala quais foram os desafios de montar um streaming. Eu sei que vocês meio que responderam, conseguir essas pessoas,
é o servidor da Amazon, mas é o tamanho dessa encrenca da tecnologia, eu acho. Estou interpretando um pouco a pergunta da Giovana, acho que pode ser muito legal para a gente saber qual que é esse desafio. Acho que, de fato, essa é a parte que a maioria das pessoas aqui não entende, qual o tamanho dessa empreitada. E tem uma outra pergunta do Artir, que eu imagino que seja Arthur. Você pretende procurar, vocês pretendem fazer alguma parceria, assim, provavelmente está muito no começo, mas se vocês têm esse desejo de depois se juntar a um projeto maior, talvez de streaming, talvez de cinema, como que vocês pensam esses caminhos? Quer falar o desafio? Pode ir. Não, pode falar, você que vai falar mais. Do desafio, cara, assim, eu vou te ser sincero, eu acho que o maior desafio que eu vejo hoje é tentar ultrapassar essa barreira, assim, sabe, das pessoas, porque as outras coisas, hoje, eu acho que a internet, ela possibilita pra gente, sabe, tem muito tutorial de tudo, qualquer coisa que você joga na internet tem algum maluco na Rússia falando sobre aquilo, e aí você acha os tutoriais, você acha muita coisa importante, assim, sabe? Mas a questão é que isso exige de você uma técnica, isso exige de você uma dedicação que é monstro, assim, que não é de um dia para o outro, não é ver o negócio, você não vai aprender a programar em Python de um dia para o outro, isso não tem jeito. Então, esses desafios, eu entendo que a gente teve um facilitador muito grande por ter vindo desse lugar de programação. Então, eu programo em Python, o Marcelo programa em HTML, a gente tem maluco programa em Java, quer dizer, é muito complexo. Isso, nesse sentido, é muito complexo. Então, eu acredito que isso facilitou muito para a gente, mas eu acredito que isso seja um desafio muito grande. Isso é um problema muito grande. Inclusive, a gente tem um dos nossos colaboradores de TI, que é um cara lá na Índia, assim, que é o cara que faz os plugins mais cabulosos. Assim, a gente teve muita dificuldade de achar, de conseguir pessoas para fazer esse tipo de plugin do tamanho que a gente podia ter hoje em dia, tipo assim, sem ser um site de 60 mil pau com um aplicativo de 100 mil reais e tal. A gente teve muita dificuldade de achar fornecedores nesse sentido, porque acho que o maior desafio no final das contas é o dinheiro mesmo, a grana. A grana é um desafio. É muito caro, assim. Isso que você falou da Amazon, do armazenamento, é caro, gente, é muito caro. É muito caro, exige um conhecimento técnico, quer dizer, a gente tem um nível de Excel, por exemplo, um nível muito avançado de Excel. Isso tudo facilitou muito, a gente entende que sejam desafios muito grandes. Hoje eu entendo, a grana é um desafio, que, por exemplo, hoje a gente dedica a nossa vida praticamente a cardume, né, e tem que se virar para poder conseguir pagar os boletos de outra forma, mas é muito trabalho para isso, e essa valorização que a gente está galgando cada vez mais. Eu acho que talvez os desafios são esses hoje. E o tamanho da... acho que, enfim. Você ia falar, mas tinha uma outra pergunta. Tinha outra pergunta, se a gente quer fazer alguma parceria e tal. Então, é aquela coisa assim, acho que sim, talvez, desde que a gente não vendesse a alma pro demônio, assim, sabe? Tipo, porque como a gente falou muito, assim, a gente acredita no projeto como uma forma de ser algo para fazer a roda girar, sei lá, não sozinho, que acho que sozinha talvez nunca, não sei, mas de ter uma roda que gire para o cinema independente, para que nós cineastas não ficamos tão presos a editais que a gente não sabe se vão existir, mas enfim, vai saber o que vai acontecer, né, gente? Mas, então, tipo assim, sei lá, se a gente vai se vender para a Netflix vai colocar só, enfim, cinema mainstream e não vai dar mais para ninguém que está iniciando, não vai fazer nada de formação, não vai devolver. Não, a gente não quer isso, sabe? A gente pensa muito, estamos em busca de investidores, sim, desde que a Cardume continue sendo nossa, com o nosso pensamento de artista ali no fundo. No fundo, a gente quer que os artistas que estejam gerindo isso, e não empresários gerindo isso, sabe? É isso a pergunta? Não, é isso, mas eu confesso que, assim, não necessariamente a Netflix, penso talvez com medo de impor um bairrismo, mas na Emboaba, que eu sei que é de Contagem, perto, de projetos deste tipo do cinema independente. Não sei se era a pergunta do colega, mas sim, é uma ótima resposta da Netflix, mas com outros projetos que se assemelham, né? Não, aí eu acho que sim. Acho que sim, eu acho massa. Com outros projetos independentes, a gente está falando a mesma língua, a gente está vindo do mesmo lugar, eu acho que sim, acho que seria massa. Porque a gente vê que, né, tem um tamanho ali que esses outros projetos a gente, difícil falar isso, mas genericamente não vê.
Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu acho que se alguém quiser falar, Renato, minha internet está meio... Vou fazer mais uma pergunta, então. Vou fazer uma minha agora. Eu sei que vocês estavam falando de categoria, né? Eu vou resistir, não vou perguntar quais que eram os nomes horríveis que vocês não usaram. Eu confesso que eu fiquei muito curioso. Mas eu queria saber, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, são as mais de 35 tags, né? Eu até contei, acho que são 37 tags que aparecem logo que a gente clica ali. Vai ter ambiental, tem até um que está como chanchada ou pornô chanchada. Eu queria saber como que vocês chegaram nessa divisão, porque ela é muito interessante, ela é mais abrangente, qualquer pessoa. Imagino mais difícil, inclusive por ser tag, não uma sessão de cinema. E eu achei incrível, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Quando a gente começou, quando eu fiz o formulário, eu fui atrás, isso é coisa estatística também, né? Você vai atrás de padrões. Padrão internacional de gênero de filme, que era para ser só gênero, não era para ser uma tag só também. Padrão internacional de gênero de filmes. Aí você começa a colocar alguns gêneros, chega lá um padrão, botei no padrão, e aí alguém começou a chover uns 2 ou 3 meses assim, poxa, eu não estou encontrando. Aí eu falei, então calma, deixa eu abrir aqui um espaço embaixo para a pessoa poder informar qual que é o gênero que ela indica do filme, porque é uma coisa que a gente pergunta para a pessoa, se o filme é de qual gênero. Só que isso é revisado pelo curador, porque o curador, na hora que ele vê, ele pode mudar os gêneros se ele achar que está errado, que não dialoga com aquele gênero. Aí você tem um gênero principal, mas você também conversa com outros, né? E aí a gente começou a usar essas que eram faladas por fora, mais frequentemente, para poder subir também. Por exemplo, LGBTQIA+, não é um gênero absolutamente, assim, não é um gênero classificado na classificação X lá das contas que eu fui pegar. Mas, cara, você entende que aquilo é um gênero pro seu filme? E se 3, 4, 5 pessoas entendem que é um gênero, aquilo é um gênero. Por que não? Por que não é um gênero? E aí, pô, vamos embora lançar esse gênero aí. E essa coisa da tag, né? E a gente pergunta as tags pros diretores, né? Coloca aqui as tags dos seus filmes e aí eles fazem os cruzamentos das que são mais faladas e mais frequentes para poder... lá, porque a gente entendeu como uma relevância. Se as pessoas estão sempre falando aquilo, né? É interessante que aquilo exista, para que possa ser clicado e tal, enfim, para você ter uma referência, exato, né? Foi assim. Não liguei. Já parei, liguei. Não, muito legal. Desculpa, eu passei minha pergunta na frente, que eu realmente achei isso muito, muito interessante. A pergunta da Juliana Monteiro. É a Juliana Monteiro hoje, Juliana. É professora aqui também. Mas ela faz uma pergunta muito interessante, né? Que da ideia de construir o streaming até o lançamento, quanto tempo foi esse processo? Nossa, uns 5 anos. Desde a ideia, a primeira ideia, uns 5 anos. Mas assim... Foi um tempo hibernado da ideia. Aí estuda um pouco, vamos fazer, não vamos fazer. A gente tinha pensado em fazer no YouTube, desistimos. Mas com o pé no acelerador, cerca de 1 ano, 1 ano e meio. Depois, até falando do YouTube, assim, a gente usa um pouco da estrutura deles lá também para a gente. Mas, cara, eu vou te ser sincero, eu comecei nos últimos tempos, agora filosofando sobre o YouTube, eu comecei a ficar meio pé também, assim, porque eles ganham muito dinheiro quando você coloca o filme lá, é tipo muito material para eles também. E essa galera não volta dinheiro absolutamente nenhum pra gente, né? Você não ganha um centavo disso, a não ser que você tenha 1000 assinantes, não sei quantos mil, não sei o quê, e mesmo assim que alguém vá lá e libere um botão, porque tem muita gente que tem tudo e não consegue. Quer dizer, isso tudo, eu fico pensando em filosofia disso, assim, onde que a gente vai parar, né? O que eles estão fazendo, enfim. Essa é a dificuldade, né? Acho que geral, né? Lidar com essas grandes instituições. Às vezes o YouTube é visto ainda com aquela ilusão da democratização do audiovisual, mas ele já está mais para, né? Sempre que eu vejo a gente vive, eu acho que um paradoxo, né? A gente vê lives de diretores de temas super importantes, super políticos no Instagram. Aí você fala, gente, Zuckerberg, meu amigo, tá ganhando dinheiro e você não, meu amigo. Né? Não é só dinheiro, às vezes você tem que negociar com ele, tem que hackear o sistema, usar o Instagram assim, mas não dá para não pensar nisso, né? Cara, você tem ideia, Lucas, e eles são tão foda, a parte da estrutura deles que a gente usa, eles bloquearam a gente agora. A gente está tendo que construir um YouTube pra gente poder fazer uma parte do YouTube que a gente tinha lá, a gente está tendo que construir um YouTube pra você ter ideia. Eu tô ali, tem 2 semanas que eu tô programando ali para construir um YouTube. Já tem tipo 1 mês e meio que você tá ali.
caras são sagazes demais, mano. Nossa, não, nem imagino, né? Ele começa a ver você ficando grande, ele começa a te arrumar mais problemas. Bom, e não tô criticando lives no Instagram, a gente já fiz vários, é legal. Lógico. Alunos, façam lives no Instagram, entrevistem todo mundo. Entrevista sua mãe no Instagram, vai ser incrível. Aí faz um doc, para entender, todas as pessoas entrevistando a mãe, alunos entrevistando a própria mãe. É uma pergunta da Isabela Dias, que eu acho que é muito geral, mas tem que ser feita e ela é muito incrível e acho que vocês agora podem responder isso de maneira diferente, acho muito interessante. O que vocês acham que é o futuro do streaming no Brasil? Fiquei muito feliz, é um grande otimismo, mas acho que é difícil ter otimismo esse ano, mas estamos precisando. O crescimento do curta acho que é incrível, né? Como tamanho, como janela. E qual vocês acham que é o futuro desse streaming no Brasil? Como vocês acham que vai ser? Bom, não sei. Estão surgindo vários streamings, né? Assim, aqui, mas que inclusive que pegam por nichos, né? A gente tem vários streamings por nichos de temáticas de filme. A gente tem streamings que também pegam filmes estrangeiros. Assim, eu acho que o streaming é algo que vai realmente dominar, assim, vai existir muitos e muitos, e eu acredito, sei lá, gente, se vocês tiverem dinheiro, se vocês tiverem um empresário, façam, tipo, uma net para streaming, assim, pega todos os streamings, a pessoa paga uma mensalidade e você acessa a todos os streamings. Eu acredito que esse é um futuro próximo, assim, não acho que vai demorar muito para alguém fazer isso, não. Porque quem não assina mais de um streaming hoje em dia? Tipo assim, muita gente, todos nós assinamos vários streamings hoje em dia. Então, eu acredito que daqui a pouco vai existir um serviço que vai unir vários e que tomara que os brasileiros estejam grandes o suficientes para estarem lá dentro também disso, né? Assim, e se não estiverem, talvez que a gente se una e faça algo com todos os nossos pequenos streamings aqui, né? O Afroflix, LGBTflix, a Amazônia Flix, que acabou de lançar, que é sensacional também. A gente, a Cardume, a Embaúba, a Embaúba não chega a ser um streaming, né? Mas é um VOD, mas sei lá, vamos juntar também, botar ali tudo no bolo. Eu acredito que daqui a pouco, assim, o streaming ele vai estar bem dominando todas as janelas, assim. E uma coisa que é muito importante, eu acho, mencionar, é que algumas pessoas até falam, né? Poxa, eu sou meio contra o streaming, porque vai acabar com o cinema e tal. Cara, não sei se vai, porque o cinema tem um quê de experiência que o streaming nunca vai chegar perto, que é a experiência de sair de casa. Você tem que sair, você tem que deslocar, você tem que comprar uma pipoca para entrar, e se tiver um cinema de rua, maravilhoso, ou se não tem que ir numa bosta no shopping, mas tem que ir. Mas, assim, essa coisa do evento social, o streaming nunca vai chegar. Mas, assim, eu acho que ajuda muito a democratizar o acesso, mas a gente não vai conseguir sair. O tempo de tela, ele não diminui, o tempo de tela, a tendência é cada vez mais aumentar das pessoas. Enfim, até na área tem muito estudo sobre isso, sobre como isso influencia nas pessoas, porque a tendência é de aumentar. Então, o consumo de arte, querendo ou não, por mais que as pessoas... Tem algumas pessoas que ainda falam que a arte não serve para nada, mas se não fosse a arte na pandemia, estava todo mundo se matando aí de loucura, porque sem arte a gente não consegue viver. E eu, honestamente, acho que o streaming ele é promissor porque ele democratiza ao ponto de alguém, por exemplo, que mora numa comunidade, ele pode, por exemplo, hackear a senha de um camarada que tem Wi-Fi e ver Netflix. Sim, eu acredito que o conteúdo curto ele vai ocupar esse lugar que ele não ocupa no cinema, né? Infelizmente não ocupa, mas vai ocupar esse lugar do que você vai assistir no ônibus indo para o trabalho, no metrô indo para o trabalho, do que você vai assistir no seu horário de almoço, talvez, de tentar ocupar o lugar dos vídeos virais e dos memes para poder as pessoas estarem assistindo algo de qualidade, né? Só uma coisa que eu queria comentar, que eu não comentei lá antes, cara, tá meio deslocado do assunto, mas que eu acho que é muito importante. A gente está aqui falando de cinema. E teve um camarada que uma vez a gente estava fazendo uma dessas lives que a gente estava fazendo, um camarada falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim, sabia que os Estados Unidos, para dominar uma cultura, dominar um país, primeiro ele manda o cinema. Se o cinema não dá conta, ele manda o exército. E aí eu fiquei muito impressionado com isso, porque realmente, assim, muito do que a gente consome, que a gente faz hoje, o que a gente faz hoje é por causa do cinema. A gente só compra calça jeans porque o jeans vem do filme de faroeste, lá de casa, realmente, assim. O cinema ele tem uma influência muito forte, né, cultural. Enfim, só deslocado, mas é importante.
Não, e às vezes a gente se sente muito, né, essa potência deles, a gente não entende que foi um investimento muito grande aqui, porque a gente é muito quintal, sabe? Na Nigéria, você tem Nollywood, que é o terceiro ou quarto maior produtor de cinema do mundo, você tem coisas absurdas, você tem ópera coreana passando no horário nobre no mundo árabe, tipo, o mundo não é mais esse, sabe? A gente tá muito no trauma, não é à toa que estão desesperados para voltar, porque não é mais esse, né? Uma coisa passa a mostrar que é a pior experiência. Estou saindo muito pouco, mas eu passo na 23 de maio, na avenida, e tem aqueles faróis, assim. Eu achei incrível, porque literalmente a propaganda era The Boys da Amazon, depois foi alguma coisa da Netflix, e eu passei essa semana era a Globoplay falando que reinventou o próprio streaming. Assim, não é pouca coisa, assim, né? São os únicos outdoors permitidos em São Paulo, tal, é um cenário bem específico, mas a coisa é bem grande, né? Isso não é... Só uma última coisa, assim, desculpa, falou disso. Tem muitas perguntas, gente. Eu juro que eu fico falando demais, mas tem algumas coisas muito importantes, cara. A gente agora está fazendo muita parceria com portal de crítica, buscando as parcerias com portais de crítica e os grandes portais de crítica que levam as pessoas todas para o Netflix, que levam as pessoas para o HBO, que eles falam muito pouco de cinema brasileiro, falam nada de curta. Nunca vi, eu acho que não vi nenhum falando de um curta brasileiro, da pesquisa que eu fiz ali. Mas, assim, essa mídia também... Desses mais comerciais. Essa mídia também, ela é muito importante nesse processo, porque ela pode também ajudar a gente a educar esse público. Então, tipo assim, não precisa de pegar a plataforma e passar todo para falar de filme brasileiro. Se você puder, por uma vez por semana, botar ali uma crítica de um curto, uma crítica de um longo, uma crítica de algum conteúdo nosso, pode levar as pessoas para ver também, pode mudar um pouco esse patamar, sabe? Enfim, alguém conhecer alguém aí, já vai falando. Eu confesso que eu me perdi um pouco nas perguntas do chat, se alguém conseguir me ajudar, senão eu faço a próxima que eu estava marcando aqui. O Giovanni Manfrini... Lucas, Desculpa, Lucas. Não, enfim, eu tenho uma questão aqui que eu queria conversar com eles, enfim. Gente, queria que vocês falassem dessas parcerias de vocês, né? Fizeram aqui algumas perguntas sobre essa ideia que vocês têm de lançar editais, como que seria o formato, né? Vocês fizeram lá essa parceria com o Festival Cabiria, né? Para roteiro e também bem voltada a estudantes de cinema, audiovisual, enfim. E vocês têm também essa abertura, que foi quando a gente se conheceu, né Daniel? Que, enfim, essa parceria com escolas de cinema, universidades, faculdades, né? Inclusive, a gente está mandando aqui da AMB 5 filmes para vocês, né? Que vão entrar nessa sessão de filmes de escolas de cinema. Sim, que são, enfim, 5 filmes, assim, um recorte aí dos últimos 5 anos, né? Documentário, ficção, filme ensaio, então a gente está bem empolgado também com essa parceria. Queria que vocês falassem um pouco dessa pegada de vocês, que eu acho muito legal, de procurar parcerias com festivais, portais de crítica, as próprias escolas de cinema, né? E o que vocês estão bolando daqui para frente? Vocês falaram dessa masterclass sobre distribuição em festivais, que eu acho que é algo que realmente falta bastante. A gente vê curtas-metragens incríveis que não passam em festival nenhum, né? Infelizmente a gente vê bastante isso. Como professor, enfim, estando nessa área, com certeza o Lucas também, o Jonatas, a Juliana que estão aqui, a gente vê um monte de filme que tem potencial, o pessoal faz o filme e não vai atrás de continuar, então a gente sempre incentiva, né? Mas queria que vocês falassem um pouco dessa parceria de vocês, e quando que vocês estão pensando em subir os nossos filmes da AMB na plataforma de vocês, que o pessoal está empolgadíssimo me perguntando aqui quando vai entrar, tal, né, os realizadores. Eu falo um pouco das parcerias, você fala dos projetos, pode ser? Pode. A ideia nossa, a princípio a gente tinha identificado a Cardume um universo onde eu tenho uma sinergia com outras áreas, né? Uma sinergia muito grande. A princípio a gente tinha pensado em duas, que era as faculdades, os centros de ensino,
nos centros de ensino em cinema, não falando só a faculdade, mas nos centros de ensino em cinema. Tem muitos cursos livres, inclusive são maravilhosos. E a gente tem uma sinergia muito grande com os festivais, também, que é a janela logo anterior à nossa. E agora a gente está identificando esse terceiro parceiro muito forte, que são os portais de crítica cinematográfica, que até então não falam nada disso. Mas a nossa ideia é de construir essas parcerias, assim, da melhor forma possível. Pensar, porque isso tudo a gente é muito recente, então muitas das parcerias que a gente pensou com as instituições, com os festivais, foram coisas de, tipo assim, de 1, 2, 3 meses, quer dizer, muito pouco tempo para você maturar uma ideia. Inclusive, essa parceria com a AMB, ela é recente, e a gente só teve o estalo da ideia há pouco tempo. Falei assim, cara, onde que a gente vê os filmes que são produzidos nas universidades? A gente não vê, os filmes às vezes param, você não sabe que universidade faz o quê, às vezes você está no sul, quer saber como é que a galera do Nordeste, da universidade está produzindo, então esse intercâmbio é muito difícil. A gente teve ideia de por que a gente não faz a parceria com a universidade do tipo, a universidade, a gente abre um subdomínio nosso, onde a gente vai por região do país e pega exemplos de centros de ensino nessas regiões e exemplos dos filmes que são produzidos, porque quem produz filme no Nordeste é totalmente diferente de um cara que produz no Sul, porque por cultura, por temperatura, por comida, por tudo, né? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir ter esse nível de parceria para que a gente possa fazer, inclusive, gerar esse intercâmbio de filmes. Então, a ideia nossa, no caso desse subdomínio, é lançar já no início do mês de novembro agora. A gente está agora fechando as últimas faculdades que estão associando para poder lançar. Aqui em Minas já tem a PUC, já tem a UNA, em Embi, em São Paulo, o FPE no Pernambuco, o NB Goiás, na verdade, Distrito Federal, né? Então, quer dizer, eu acho que já começa com uma cartela legal de filmes que a gente consegue ter uma visão bacana de saber o que é produzido no NB, o que é produzido em esses lugares. Então, esse depois de tripé, agora virou um quadrado, né? Não é mais um tripé. Mas essa parceria com esses eixos que a gente vê, assim, que estão ligados ao cinema, ela é muito importante, assim, a gente quer muito construir isso. Até porque tem a ver com isso, né? Enfim, é interessante para a gente, é interessante para os parceiros que todo mundo cresça junto, né? Que todo mundo, para onde esses filmes vão? Esses filmes não tem para onde ir. Para onde que esses filmes vão depois dos festivais, né? Enfim, venham para os festivais coletar os filmes que estão passando aqui também. E, enfim, é interessante que exista um mercado para todos os profissionais da área, é interessante que exista um mercado comercial para esses profissionais poderem atuar, né? Assim, comercial, eu digo, ganhando grana mesmo, gente. Receber para fazer curta, né? Ganhar dinheiro para viver disso, pagar os boletos, né? E aí, no sentido, indo para esse lado de pagar os boletos dos prêmios e das parcerias com os prêmios, assim, é essa mesma ideia, né? De somar forças, né? Então, assim, o Cabiria foi o primeiro festival que abriu as portas e o coração e os braços da gente, assim. Quando a gente lançou, antes da gente lançar, a Marília e a Vânia já procuraram a gente, vamos fazer uma parceria, a ideia é incrível, queremos que vocês cresçam e tudo. E eu, como sou muito envolvida com a área de roteiro, sou uma das curadoras também lá no festival, falei, gente, a gente já queria, tipo, sei lá, desde quando a gente lançou a Cardume, fazer um edital de produção. O edital de produção é muitos R$1.000. O que a gente pode fazer com menos dinheiro, que é o que temos agora, e, enfim, nesse âmbito de pandemia, que a gente já consiga movimentar algo, já consiga, sei lá, enfim, fazer com que as pessoas produzam, pensem em alguma coisa nesse momento e recebam algo. Aí a gente foi com essa ideia do Prêmio Curta em Casa, para que a gente já tem uma grana aqui sobrada, vamos dividir entre os 3 mais votados, mas a gente vai dar espaço na plataforma. Acabou que foram 56 filmes. Então, durante um mês, 56 filmes foram disponibilizados na plataforma para todo mundo assistir, então, dar visibilidade para esses produtores e tudo. Eu falei, beleza, mas aí a gente também só contemplou pessoas, filmmakers, né? Pessoas que sabiam, sei lá, editar, ou dirigir, ou tudo. E tem uma galera da área que às vezes não vai fazer um filme pronto. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer agora para outra galera, né? E a gente falou assim, bom, vamos fazer um prêmio para argumento. Então, vamos fazer um prêmio para argumento de curta, que também a pessoa também pode produzir de casa, ela vai escrever ali e tudo, e aí veio essa ideia da parceria com o Cabiria, que são com quem a gente já tem muita sinergia, já tem, sei lá, mais de ano, assim, e a gente, inclusive, chegou a propor para o Frapa, a gente ia fazer com o Frapa também, mas não deu tempo,
A gente vai fazer para o Frapa para o ano que vem. Vamos dar um prêmio no Rota. Vamos dar um prêmio no Rota. Então, a ideia é que, na verdade, a gente consiga cada vez mais fazer mais ações, assim. A gente já está mirando, a gente quer muito já fazer, sei lá, um prêmio para colorização ou para pós-produção, e aí depois a gente chegar no edital mesmo de produção para o curto inteiro, assim. Tipo isso, pega a grana que está entrando e devolve, produz mais, galera. E chama depois para produzir. A gente é muito prolixo, se a gente não responder as perguntas, vocês falam. Não, Muito só bom, queria não? falar. Responderam sim, imagina. Que legal. Diga aí, Lucas, desculpa. Eu ia falar aqui, né? Já tá rolando a conversa. E tem, mas não aconteceu ainda, não foram pro ar os filmes da parceria, mas tem um filme da AMB lá, né? Tem o Camaleão. É sensacional esse filme. Eu tava passando ali, veio, né? Assinei, conheci aqui, olhei e falei da AMB, sim, tá, tem um lá, já tem um representante. Sensacional. Não, e a qualquer dia vai ter sessão. A nossa ideia é que tenha sessão de cinema com todos os filmes que estão na plataforma, né? Mas a gente vai casando as temáticas e tal, então é uma demorada, assim. Legal, gente. Camaleão, filme do quarto semestre. O pessoal que tá no oitavo agora fez quando tava no quarto semestre. Que massa. Massa. E aí, gente, temos mais perguntas aí, Lucas? Como é que tá? Eu tô dando uma organizada aqui, acho que fechar as perguntas. Eu acho que tem uma, talvez vocês tenham respondido, mas apareceu tantas vezes que eu acho interessante chamar de novo. Se vocês têm possibilidade, se vocês pensam em aumentar a plataforma do formato de curtas-metragens. Você tem uma ideia de ir para série, websérie, para longa-metragem? Se vocês têm esse plano no futuro de vocês. Bom, assim, a gente não é fechado, né? As coisas também vão surgindo e a gente vai sempre, vamos fazer isso, não, que legal, vamos agregar e tudo, assim. A gente tem uma ideia, inicialmente ela é só para curtas brasileiros, né? Mas a gente já tem uma ideia de expandir isso para países de língua portuguesa ou para a América do Sul, América Latina. A gente vai fazer uma mostra de filmes peruanos agora, em outubro, começa dia 26, é a nossa primeira... Muito legal. Pezinho assim para fora. E sim, a gente vai expandir a curto prazo para a média, assim. Também. A gente vai ter um lançamento do nosso primeiro média dia 21 de novembro, eu acho. Que fala sobre o universo da eletrônico underground do país, assim, um documentário muito louco. Muito massa. A gente sempre pensou no média, assim, que o média tem menos espaço ainda que o curto. Né? Assim, o média ainda é mais difícil de ir para festival, mas assim, a gente precisava de, sei lá, enfim, eu sou muito apaixonada com curta-metragem, eu sou até suspeita para falar, assim, eu gosto muito de curta-metragem. Mas a gente precisava de focar e ter uma base sólida para depois poder começar a pensar de agregar mais coisa também, né? Lembrando que o Camaleão é do Leonardo Greco, eu estava vendo ali. Alguém comentou, o Leonardo Greco, direção. Léo Greco, eles estão fazendo TCC agora e estamos ansiosos pelo resultado. Curiosos. Eu acho que já está chegando 9 horas, mas acho que tem duas perguntinhas aqui que eu acho que seriam ótimas para a gente terminar, né? Elas são mais ou menos o mesmo caminho, porque eu acho que pela história que você contou ali, de todos assistindo no seu celular, né? Uma pergunta é da Isabela Dias, que ela fala qual o momento mais emocionante que vocês tiveram na plataforma, né? Qual foi a hora que bateu. E a outra pergunta é se vocês sentem, tá no começo, né? Deixa eu acertar o nome da pessoa, Maria Eduarda Terra. Óbvio que está no começo, mas se vocês sentem que vocês estão conseguindo aproximar do público leigo, como que vocês planejam, se vocês já estão entendendo o caminho de como fazer isso, né, que essa parece uma das grandes questões, um dos grandes objetivos, que é fazer as pessoas que não são no mundo do cinema assistirem curta-metragem. Sim. Eu acho assim, a pandemia ela deu uma travada nisso na questão da formação do público em algum sentido. A gente consegue, sim, fazer um grande movimento de aproximação com o público, com as sessões com debate, mas aparece público leigo, aparece público do exterior,
mas a grande maioria das pessoas que aparecem ainda são pessoas do meio, mas eu acho que há possibilidades e eu vejo como positivo, assim, eu acho que daqui a pouco, quando a gente conseguir estar estabilizado no próprio meio, a gente consegue já dar esse salto com mais certeza de como a gente já tem alguns indicadores, né, de como chegar no público leigo, pelo menos ali uma frechinha para dali a gente conseguir tentar estourar a bolha, assim, a gente já tem alguns indicativos, mas a gente precisa de realmente primeiro fortalecer com quem é do meio, tipo assim, falando vulgarmente, a gente precisa que quem é do meio assine, para a gente poder ter verba e fôlego para conseguir chegar publicitariamente nas pessoas de fora do meio, assim. Até no público internacional, né, que é uma galera que tem muito dinheiro, euro. Se a gente colocar 5 euros também, aquela tá falando por mês, nós vamos ter dinheiro para fazer muito filme por aí. E qual foi a outra? A outra era um momento mais emocionante. Nossa, que difícil. Eu acho que eu tive dois, assim, que eu engasguei bastante. Um que era um filme sobre masculinidade tóxica, que, enfim, me remeteu a muita coisa e que na hora que eu fui começar a falar na sessão, eu fui apresentar o pessoal, eu comecei a chorar igual um louco, assim, gaguejava, acho que parado continuou, que foi bem, bem pesado, assim. E teve um outro de um filme, esse primeiro filme de masculinidade tóxica foi na sessão que passou o Pulso e o Estado Itinerante, que são dois filmes, um filme da Dani Suzuki, o outro da Ana Carolina Soares aqui de Minas. E a outra sessão foi numa sessão do Você Não Me Conhece, é um filme do Rodrigo, lá do Rio de Janeiro. Também, assim, cara, você termina a sessão que é sobre violência contra a mulher, você termina a sessão esgotado, assim, chorando muito. Assim, eu fico emocionado até de lembrar, assim, é muito pesado. Acho que foram os dois, para mim, os dois eu não sei, assim, é difícil. Acho que todas as sessões são muito emocionantes, assim. Me marcou muito a sessão com o Tupinambá Subiu a Serra, e é um documentário, né, sobre esqueci o nome dele, gente. Depois eu vou lembrar. Personagem, né? E ele, tipo, cantou, ele fez todo um ritual, assim, na sessão, e foi muito bonito. E a sessão que a gente teve também com a galera do movimento de ocupação e do movimento Sem Terra. Gente, eu não sei, são muitos momentos. Assim, todo dia que chega uma mensagem assim, nossa, gente, isso é muito bom, continua o que vocês estão fazendo, eu já me derreto, eu falo, a gente tem que seguir em frente. Esses momentos, sabe, convites como esses, assim, deixa a gente super emocionados. E assim, uma coisa que a gente sempre fala, pede para as pessoas fazerem, quando a gente vai fazer as sessões, eu sempre peço para a galera, assim, galera, é um pessoal da equipe, você sabe, é legal tá todo mundo aqui, mas chama também a sua tia, chama a sua avó, chama a sua mãe, o seu pai, chama essa galera que não tá vendo isso, porque é essa galera que a gente tem que trazer para perto, essa galera que tem que aprender a pensar, tem que aprender a raciocinar criticamente, porque é essa galera que tem que colar na gente aí, essas pessoas que a gente tem que mudar, né? E é isso. Cada vez mais importante, né? Mudar as tias. O Brasil precisa. Para parar por aqui antes de. Bom, pessoal, eu não sei se Renato, se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu achei ótimo, gente. Estou muito feliz. Queria aproveitar e convidar todo mundo, gente, antes que a gente termine. Amanhã nós temos uma sessão, vai ser às 6 horas, é uma sessão especial em comemoração ao Dia das Crianças. São 3 filmes infantos juvenil. Mas, assim, para adultos também, que são filmes incríveis. O Requilha passou em 60 festivais, ganhou mais de 12 prêmios. Incrível, de Brasília. Tem o Bicho do Mato também, e o Camaleão, filmes para criança, mas que, poxa... Camaleão não, sou Dourado. Dourado é daqui de Minas, o Bicho do Mato é de São Paulo. Fica o Camaleão na cabeça, desculpa. É na Cardume mesmo, para poder entrar tem que ser assinante, tem que logar, né, cardume.tv.br. E entrar na sessão, sabe? Gente, tem dias grátis para vocês experimentarem, vai lá, experimenta, assiste os filmes, a gente que é do cinema, a gente tem que bombar o cinema se a gente quiser conseguir que as pessoas de fora nos assistam, né? Colocar o link aqui da Cardume de novo. Pessoal. Maravilha. Diga, Lucas, acho que... Não, pode falar. Não, enfim, agradecer demais, né? A gente está chegando aqui na nossa hora de
de encerramento. O papo foi ótimo. Acho que vocês estavam acompanhando aqui o chat, né? O pessoal curtindo muito aqui, uma interação fantástica. A gente teve um pico aqui de 115 pessoas, né? O nosso público. Então, estamos, enfim, muito, muito feliz com o público, né? Ainda mais pensando que a gente tem na Semana Playhack aqui sempre 2 palestras, né? Ocorrendo juntas. Então, enfim, a gente está com um bom público para o cinema independente brasileiro, de curta-metragem, de guerrilha, né? Então, pô, queria agradecer demais vocês dois, foi ótimo, fantástico, assim, estamos muito felizes mesmo com essa participação de vocês, e acho que é fundamental trabalhos e iniciativas como essa de vocês, né, com a Cardume, para que a gente tenha, para que o cinema de curta-metragem, universitário ou não, mas que né, a gente se enxerga muito curta-metragem como uma porta de entrada à produção, mas ele não é só isso, ele é um espaço muito voltado à experimentação, reflexão, e que costuma, pelo menos, estar desvinculado a essas questões mercadológicas mais predatórias, a gente pode dizer assim, né? Então é muito massa. Existiu uma janela para curtas-metragens pós-mostras e festivais, né? Que, enfim, essa janela da Cardume, esse mar, enfim, esse Cardume cresça, né? Então, desejo boa sorte nessa trajetória que vocês estão, de certa maneira, ainda iniciando, né? Ainda vão fazer 1 ano, que cresça, que a gente fortaleça essa parceria com a universidade, né? E quando vocês quiserem, vocês são sempre bem-vindos de volta. Beleza? Nossa, demais. Eu fico até emocionado aqui. Olha lá, momentos emocionantes, gente. E obrigado, Lucas, pela mediação. Pô, muito massa, enfim, ter sua presença, né? Brigadão, Lucas, também. Vamos lá. Querida, deixa eu agradecer também. Agradecer, falar que eu falar isso de qualquer jeito, mas dessa vez é verdade, que essa Semana Reg tá muito legal, tá incrível. Tem palestra que eu tô vendo porque eu quero, e tem umas marcadas na agenda, e isso é incrível. E, inclusive, a de vocês era uma, gente, um tema que eu tenho muito interesse, pelo projeto de vocês, mas também por essa proposta de estudar, de fazer estatística. Acho incrível essa ideia, além de todas as outras coisas. Agradecer, então, o Daniel e a Luciana, ajudar a agradecer a Elis. Agradecer os alunos, agradecer todo mundo aí. E eu ainda não me acostumei 100% com o chat, nem com 12 meses de aula online, mas acho que é isso, gente. Obrigado. Então tá bom, gente. Um beijão para vocês. Esperar acabar essa pandemia para a gente tomar uma cerveja em São Paulo ou aqui em Minas com um pão de queijo do lado. Ah, gente, que incrível. Muito, muito, muito obrigada. Doida para ver esses 5 filmes já. E valeu, preparem-se para 1000 e-mails dos nossos alunos aí querendo se inscrever, hein? Demais. Demais. Pode mandar. Beijo, gente. Boa noite. Valeu, gente. Beijo. Boa noite. Obrigado. Tchau.